A chuva caía como cortina de aço naquela noite de junho. O tipo de chuva que apaga estrelas, que transforma estradas de terra em rios de lama, que faz até homens corajosos procurarem abrigo. Mas na estrada que cortava a fazenda Diamante Negro, 2 faróis cortavam a escuridão com velocidade imprudente. Dentro da caminhonete, 3 pessoas, mas apenas 2 voltariam vivos. Eles acharam que o silêncio da noite esconderia o crime. Acharam que a tempestade lavaria as evidências. Acharam que a herança da fazenda Diamante Negro, 1000 hectares de terra fértil, 10.000 cabeças de gado, cafezais premiados, já estava em suas mãos. Mas a terra não aceita o sangue de inocente. E Gabriel Almeida voltaria. Voltaria para cobrar cada centavo, cada traição, cada gota do sangue que derramaram. Esta é a história de ambição que mata, de amor que corrompe, de vingança que consome e de justiça que, mesmo tarde, sempre chega. 3 meses antes. Fazenda Diamante Negro. Gabriel Almeida tinha 28 anos e futuro brilhante pela frente. Pelo menos era o que todos diziam. Único filho de Augusto Almeida, falecido magnata do agronegócio que construíra Império do Zero, Gabriel herdara não apenas fortuna, mas também talento para a administração e amor genuíno pela terra. A fazenda Diamante Negro era a joia da coroa dos Almeida. Localizada no interior de Goiás, região de Cerrado Fértil, a propriedade era modelo de eficiência e inovação. Gado Nelore de genética superior. Café especial que ganhava prêmios internacionais. Gestão moderna que combinava tradição com tecnologia. Gabriel acordava às 5 da manhã todos os dias, não porque precisava, mas porque amava. Amava ver sol nascendo sobre pasto. Amava cheiro de café sendo preparado na cozinha grande da sede. Amava som de bezerros chamando mães, de cavalos relinchando, de tratores começando o trabalho. Bom dia, patrão! Seu Mário, capataz antigo que trabalhava com o pai de Gabriel desde sempre, já estava na varanda quando Gabriel saiu. Bom dia, seu Mário! Café já tá pronto? Dona Beatriz mandou preparar. Ela já desceu. Ah, sim. Beatriz. Como esquecer Beatriz? Beatriz Moreira Almeida era a segunda esposa de Augusto. Ele tinha casado com ela 5 anos antes de morrer, quando Gabriel tinha 23. Na época, todos pensaram que era crise de meia-idade. Augusto tinha 58. Beatriz apenas 32. Bonita, sofisticada, vinda da cidade, ela parecia completamente deslocada no campo. Mas Augusto estava apaixonado, cego de paixão, e Gabriel, querendo ver pai feliz depois de anos de solidão desde morte da mãe, aceitou. Bem-vindo, Beatriz, na família. Tentou construir relacionamento cordial. Beatriz era difícil de decifrar. Educada sempre. Sorriso nos momentos certos. Mas havia frieza nos olhos que Gabriel nunca conseguiu penetrar. E o interesse dela pela fazenda era puramente financeiro. Não amava a terra. Amava o que terra produzia. Dinheiro. Quando Augusto morreu repentinamente de ataque cardíaco 2 anos atrás, testamento foi claro. Beatriz ficava com casa na cidade, mesada generosa vitalícia, e poderia continuar vivendo na fazenda enquanto desejasse. Mas propriedade, negócio, tudo passava para Gabriel. Beatriz não contestou legalmente, mas Gabriel via algo mudando nela. Amargura crescente, olhares que duravam demais quando ele falava sobre planos para a fazenda. Comentários sutis sobre como ela também sacrificou anos da vida cuidando de Augusto e merecia mais. Gabriel tentou ser generoso, aumentou mesada dela, deu carro novo, nunca pediu que saísse da fazenda, embora tecnicamente pudesse, mas nada parecia suficiente. Beatriz queria mais, sempre mais. E então veio Vitor. Vitor Mendes tinha chegado à fazenda 6 meses atrás. 35 anos, forte, bonito de jeito rústico, com experiência em gestão de gado. Veio com referências excelentes de fazendas grandes do Mato Grosso.
Gabriel o contratou como capataz assistente, ajudando seu Mário, que estava ficando velho. Vitor era eficiente. Sabia lidar com peões. Entendia de gado. Tinha ideias boas para melhorar a operação. Gabriel confiava nele cada vez mais, delegando responsabilidades. O que Gabriel não via, o que não queria ver porque implicava em traição impensável, era o jeito que Vitor olhava para Beatriz e o jeito que ela olhava de volta. O caso secreto começou sutilmente. Olhares trocados durante jantar quando Gabriel estava distraído. Beatriz encontrando desculpas para ir ao curral quando Vitor estava lá. Conversas que paravam abruptamente quando Gabriel se aproximava. Seu Mário viu primeiro. Homem velho e sábio que entendia de gente tanto quanto entendia de gado. Uma tarde, puxou Gabriel de lado. Patrão, posso falar uma coisa delicada? Claro, seu Mário. Sempre pode. O velho hesitou, escolhendo palavras. É sobre Dona Beatriz e o Vitor. O que tem eles? Eles andam muito próximos, mais que o normal. E falam baixo, escondido. Não é coisa certa. Gabriel sentiu desconforto. Seu Mário, não vamos fazer fofoca. Talvez ela só esteja sendo simpática com um funcionário novo. Patrão, tenho 70 anos. Vi muita coisa nessa vida. E o que vejo não é simpatia. É outra coisa. Pior. Só tô avisando porque preocupo com o senhor. Obrigado pela preocupação. Mas tenho certeza que não há nada errado. Mas havia. E Gabriel descobriria da pior forma possível. 2 semanas depois, Gabriel voltou de viagem a São Paulo. Tinha ido resolver negócio de exportação de café, um dia antes do planejado. Chegou à fazenda às 11 da noite, cansado, mas satisfeito. Negócio fechado. Bom contrato. Foi direto para casa, entrando silenciosamente para não acordar ninguém. Subiu escada para seu quarto, mas ao passar pelo corredor, ouviu vozes. Vindas do quarto de Beatriz. 2 vozes. Uma feminina, uma masculina. O coração de Gabriel acelerou. Não podia ser. Mas aproximou-se da porta que estava entreaberta e viu Beatriz e Vitor. Na cama, nus. Não apenas em ato físico, mas em intimidade clara de amantes que se conhecem bem, que fazem aquilo há tempo. Mas pior que imagem foi conversa que ouviu quando congelou, incapaz de se mover. Quanto tempo mais vamos ter que fingir? Vitor perguntava, acariciando o cabelo dela. Não muito. Estou trabalhando nisso. Trabalhando como? Ele não vai te dar fazenda. Testamento é claro. Testamentos podem ser reinterpretados. Especialmente se herdeiro principal não estiver aqui para contestar. Silêncio. E então Vitor riu. Riso baixo, sinistro. Você está sugerindo o que acho que está sugerindo? Estou sugerindo que acidentes acontecem. Especialmente em fazenda. Cavalo que derruba cavaleiro. Trator que capota. Queda de altura. Tantas possibilidades. Beatriz, você quer fazenda ou não? Quer vida de luxo? Quer tudo isso? Ela gesticulou ao redor. Porque eu quero. Merece. E Gabriel é o único obstáculo. E se descobrirem? Não vão descobrir se formos espertos. Planejar bem. Fazer parecer acidente real. Ninguém suspeita de viúva enlutada e capataz leal tentando manter fazenda funcionando enquanto processam heranças. Gabriel sentiu o mundo girando. Náusea subindo. Eles estavam planejando matá-lo. Sua madrasta e homem em quem confiava estavam casualmente discutindo seu assassinato como se estivessem planejando cardápio de jantar. Ele recuou silenciosamente, descendo escada com pernas trêmulas, saindo de casa, entrando em caminhonete. Dirigiu sem destino por horas, mente girando. O que fazer? Ir à polícia? Com que prova? Conversa que ouviu? Não gravou. Palavra dele contra deles. E Beatriz era boa atriz. Convenceria todos que Gabriel estava paranoico, inventando coisas. Confrontá-los? E aí, expulsá-los? Mas isso apenas mudaria plano deles. Não eliminaria a ameaça. Fingir que não sabia e ficar em guarda máxima? Por quanto tempo? Para sempre? Gabriel não dormiu aquela noite. Quando voltou à fazenda ao amanhecer, agiu normalmente. Cumprimentou Beatriz no café da manhã como sempre. Deu bom dia a Vitor quando o encontrou no curral.
mas por dentro estava em alerta total. Nos dias seguintes, começou a fazer preparativos discretos. Atualizou o testamento, deixando tudo muito claro e com cópias em 3 advogados diferentes. Instalou câmeras de segurança em pontos estratégicos da fazenda, dizendo que era para prevenir roubo de gado. Começou a variar rotina, ser menos previsível, mas não podia viver assim para sempre. E sabia que mais cedo ou mais tarde eles tentariam. A única questão era quando. A noite do crime veio numa sexta-feira. 3 semanas depois que Gabriel descobriu o caso e o plano. Vitor o procurou durante tarde. Patrão, tem cerca rompida no Pasto Norte. Gado tá saindo. Precisamos consertar hoje ainda antes que perca muito. Manda a equipe então. Já mandei. Mas é área complicada, perto do desfiladeiro. Seria bom o senhor ver pessoalmente. Decidir se vai precisar reforço maior. Todos os alarmes na cabeça de Gabriel dispararam. Pasto Norte, desfiladeiro, à noite, isolado, era a armadilha. Mas se recusasse, levantaria suspeitas. E talvez fosse melhor enfrentar agora, em terreno que conhecia, do que esperar eles escolherem momento pior. Tá bom? Vamos agora antes de escurecer completamente. Podemos ir depois do jantar. Levo lanterna boa. Noite então. Ainda pior. Mas Gabriel assentiu. 7 horas. Me encontra no estábulo. Às 6h30, Gabriel deixou mensagem com seu Mário. Se eu não voltar até 9, liga para a polícia e entrega isso para o advogado. Envelope selado com carta detalhando tudo o que sabia. Seu Mário o olhou com preocupação profunda. Patrão, não vá. Sei que algo está errado. Sinto nos ossos. Preciso ir. Mas se acontecer algo, você sabe o que fazer. Às 7, Gabriel encontrou Vitor no estábulo. Sozinho. Ou aparentemente sozinho. Vamos a cavalo. Caminhonete não passa naquela parte. Vitor disse, já selando 2 cavalos. Gabriel montou hipervigilante, observando cada movimento de Vitor, procurando arma, corda, qualquer coisa. Cavalgaram em silêncio por 40 minutos. Céu escurecendo, nuvens de tempestade se formando, ar ficando pesado, elétrico. Chegaram ao Pasto Norte. Gabriel não viu cerca rompida, não viu gado solto. Onde é a cerca? Perguntou. Mais à frente, perto do desfiladeiro. Continuaram. E então Gabriel viu outro cavalo amarrado e figura feminina esperando. Beatriz. Ela estava vestida de preto, completamente inadequado para a fazenda, como roupa de luto preparada antecipadamente. Beatriz, o que você está fazendo aqui? Gabriel perguntou, fingindo surpresa. Vim ver a cerca também. Vitor me disse que era grave. Mentira. Tudo mentira. E Gabriel sabia que momento tinha chegado. Ele desmontou, fingindo examinar a área, mas mantendo-se sempre de frente para ambos. Mão perto do canivete que carregava no cinto. Não era muito, mas era algo. Não vejo cerca rompida, Gabriel disse. Vitor, onde exatamente? Movimento rápido. Vitor se movendo por trás dele. Algo pesado. Pedra, galho grosso, atingindo parte de trás da cabeça de Gabriel. Dor explosiva, visão ficando escura nas bordas. Gabriel caindo de joelhos. Ouviu vozes como através de água. Termina logo! Beatriz, fria, comandando. Tô terminando! Segundo golpe, mais forte. Gabriel caindo completamente. Consciência escapando. Última coisa que sentiu foi mãos o arrastando. E então nada. O desfiladeiro Gabriel não viu quando o jogaram do penhasco. Já estava inconsciente. Mas Beatriz e Vitor viram. Viram corpo caindo 30 metros. Ouviram impacto contra pedras. Viram corpo rolando mais 10 metros até cair no rio que corria no fundo. Acabou, Vitor disse, ofegante de esforço e adrenalina. Tem certeza que tá morto? Queda daquela altura? Certeza. E se não tava, Rio terminou o serviço. Correnteza tá forte. Corpo vai aparecer quilômetros rio abaixo em alguns dias. Se aparecer... Beatriz olhou para baixo uma última vez, sem remorso nos olhos. Apenas satisfação fria. Vamos, precisamos montar cena. Eles voltaram para onde cavalos estavam. Pegaram o cavalo de Gabriel e o levaram até borda do desfiladeiro. Deixa ele aqui, pastando.
como se Gabriel tivesse desmontado para ver algo e caído acidentalmente. E se investigarem muito, vão investigar o quê? Homem sozinho, à noite, perto de desfiladeiro, terreno molhado de chuva, escorregou e caiu. Acidente. Tragédia. Mas acidente. Vitor espalhou terra, apagando pegadas extras. Beatriz verificou que nada dela, cabelo, fibra de roupa, ficou para trás. E então, satisfeitos com a encenação, cavalgaram de volta. Chegando à sede separadamente, Vitor pelo estábulo, Beatriz pela entrada lateral da casa. Quando seu Mário perguntou onde estava o patrão, Vitor respondeu casualmente. Ele disse que ia verificar cerca no Pasto Norte. Deve chegar logo. Mas horas passaram. 9 da noite. 10, 11. Beatriz, preocupada, sugeriu procurar. Talvez cavalo tropeçou. Talvez ele se machucou. Equipe de busca foi montada. Com lanternas, percorreram caminho até Pasto Norte. E lá, como planejado, encontraram o cavalo de Gabriel pastando perto do desfiladeiro. E pegadas. De Gabriel, dirigindo-se à borda. E então, nada. Meu Deus! Ele caiu! Beatriz gritou. Atuação perfeita. Lágrimas nos olhos, voz quebrando. Seu Mário olhou para desfiladeiro, para a escuridão lá embaixo e sentiu o coração afundar. Lembrou-se do envelope que Gabriel deixara, do aviso. Mas era tarde, tarde demais. A farsa do luto. A polícia chegou ao amanhecer. Investigaram cena. Encontraram exatamente o que Beatriz e Vitor queriam que encontrassem. Pegadas de Gabriel indo em direção à borda. Solo úmido e solto, evidência de escorregão e nada mais. Acidente, o delegado concluiu. Trágico, mas acidente. Terreno perigoso, escuridão, chuva, deixando terra instável. Ele não teve chance. Corpo não foi encontrado. Rio corria forte demais, levando para a área de cachoeiras e corredeiras. Pode levar dias ou semanas, bombeiros explicaram. Ou nunca aparecer. Já vi casos assim. Beatriz organizou o funeral simbólico uma semana depois. Caixão vazio. Igreja lotada. Gabriel era querido na região. Fazendeiros vizinhos, trabalhadores, fornecedores, todos vieram apresentar condolências. E Beatriz atuou perfeitamente. Vestido preto, véu, lágrimas nos momentos certos. Voz quebrando quando agradeceu presença de todos. Gabriel era tão jovem. Tinha tanto pela frente. Não consigo acreditar que se foi. Vitor ficou nos fundos respeitosamente. Capataz leal, prestando homenagens a patrão. Ninguém suspeitava. Ninguém via olhares trocados entre eles quando ninguém mais estava olhando. Apenas seu Mário sabia. E o conhecimento o comia vivo. Ele tinha o envelope. A carta de Gabriel. Detalhando tudo. O caso, o plano assassino, as suspeitas. Mas o que fazer com isso? Gabriel estava morto. Acusá-los agora seria palavra de velho contra viúva chorosa e capataz respeitado. Sem corpo, sem prova física de crime, seria arquivado como paranoia de homem morto. Seu Mário decidiu esperar, observar, documentar tudo, porque sabia que assassinos sempre cometem erros, sempre revelam-se eventualmente. E quando revelassem, ele teria evidências. A verdadeira face não demorou muito para máscaras caírem. 2 semanas após funeral, Beatriz convocou reunião com advogados para discutir testamento. Gabriel tinha deixado tudo documentado claramente. Fazenda para ela em usufruto vitalício. Ela poderia viver ali e receber renda, mas não vender ou modificar substancialmente. Ao morrer, tudo iria para a fundação que Gabriel estava criando para a educação rural. Isso é inaceitável, Beatriz disse. Frieza substituindo luto. Eu era esposa de Augusto. Cuidei dele. Cuidei desta fazenda. Merece mais que usufruto. Senhora Almeida, testamento é muito claro. Testamentos podem ser contestados, especialmente quando viúva foi negligenciada. Processo legal começou. Beatriz tentando quebrar testamento, alegando que Gabriel estava mentalmente instável, que tinha sido influenciado contra ela, que testamento não refletia a verdadeira vontade de Augusto. Mas enquanto batalha legal se desenrolava, algo mais imediato acontecia.
Beatriz e Vitor assumindo fazenda completamente. Vitor foi promovido a administrador-geral. Seu Mário foi rebaixado a simples conselheiro, sem poder real. Decisões eram tomadas sem consulta. E decisões eram todas sobre dinheiro. Dinheiro imediato. Lucro rápido sem pensar em sustentabilidade. Começaram vendendo gado reprodutor de elite, animais que Gabriel passara anos selecionando geneticamente. Precisamos de liquidez, Beatriz justificava. Mas dinheiro não ia para a fazenda. Ia para a conta pessoal dela. Cortaram programas de bem-estar animal que Gabriel implementara. Luxos desnecessários. Demitiram trabalhadores antigos e leais, substituindo por mão de obra mais barata e menos qualificada. Redução de custos. Começaram a negligenciar manutenção. Cercas não reparadas, equipamentos quebrando, pastagens degradando. E gastavam. Meu Deus, como gastavam. Beatriz comprou carro de luxo novo, depois outro. Começou a viajar para São Paulo todo fim de semana, hospedando-se em hotéis 5 estrelas, comprando roupas de grife. Vitor comprou caminhonete importada, cara. Relógios de marca. Começou a aparecer em bares da cidade, gastando dinheiro como se fosse infinito. A fazenda que Gabriel construíra com amor e dedicação estava sendo sangrada. E todos viam. Trabalhadores murmuravam, vizinhos comentavam. Mas ninguém tinha poder para parar. Seu Mário documentava tudo. Fotografias de gado sendo vendido, registros de compras extravagantes, cópias de documentos financeiros que conseguia acessar, construindo o caso, esperando o momento certo. E então, 3 meses após morte de Gabriel, Beatriz e Vitor pararam de se esconder. Começaram a aparecer juntos publicamente. Jantares na cidade, viagens, ela usando joias caras que ele comprava, ele se mudando do alojamento de funcionários para quarto de hóspedes na casa-sede, e depois, descaradamente, para quarto dela. O escândalo foi imenso. Viúva e capataz, tão rápido após morte do marido? Mas Beatriz não ligava. Gabriel está morto, estou viva. Tenho direito de seguir em frente. A crueldade casual da afirmação chocou muitos, mas, legalmente, não podiam fazer nada. Até que chegou o dia da reunião final sobre testamento. Juiz ia decidir contestação de Beatriz. Se ganhasse, teria controle total da fazenda. Poderia vender, destruir, fazer o que quisesse. A reunião estava marcada para 10 da manhã, numa segunda-feira no Tribunal da Comarca. E foi naquele dia que Gabriel voltou dos mortos. A sobrevivência. Mas voltemos 3 meses no tempo, para entender como Gabriel sobreviveu. Quando Vitor o jogou do desfiladeiro, Gabriel estava inconsciente, mas não morto. Crânio fraturado, costelas quebradas, concussão severa, mas vivo. A queda de 30 metros deveria tê-lo matado, mas galhos quebraram parte da descida. E ele caiu em parte mais profunda do rio, água amortecendo o impacto final. Correnteza o levou. Corpo inerte flutuando, afundando, sendo arrastado quilômetros rio abaixo. Por direitos deveria ter se afogado. Mas face ficou virada para cima, boca e nariz acima da água por pura sorte, respirando inconsciente. Após 3 quilômetros, rio fazia curva onde havia área mais calma. E ali, por milagre ou destino, corpo de Gabriel encalhou em banco de areia. Foi onde Zé Ribeiro o encontrou. Zé era pescador que vivia em casebre simples às margens do rio. Homem de 60 anos, solitário, que sobrevivia pescando e vendendo peixe em vilarejo próximo. Tinha saído cedo para verificar redes quando viu o corpo na areia. Primeiro pensou que estava morto, mas ao se aproximar, viu respiração fraca, peito subindo e descendo minimamente. Zé não era homem de muita educação formal, mas tinha sabedoria de quem viveu vida dura e coração bom. Poderia ter deixado ali, chamado autoridades, mas algo, talvez memória de próprio filho que morrera afogado anos atrás, fez agir. Arrastou Gabriel para fora da água, carregou nos ombros, e homem era forte apesar da idade, até casebre. Colocou em cama que era apenas esteira no chão.
e cuidou, sem saber quem era aquele homem, sem saber se viveria ou morreria. Apenas cuidou. Limpou ferimentos com água e ervas que conhecia. Enfaixou costelas. Fez compressa fria para a cabeça inchada. Pingou água nos lábios rachados. E esperou. Gabriel ficou em coma por 6 dias. Zé começou a pensar que nunca acordaria. Mas na manhã do 7º dia, olhos se abriram. Onde estou? Voz rouca, confusa. Meu casebre. Te encontrei no rio. Tava quase morto. Gabriel tentou sentar, dor explodindo em cada parte do corpo. Memórias voltando em fragmentos confusos. Vitor, Beatriz, golpe, queda, escuridão. Quanto tempo estou aqui? 6 dias. Pensei que não ia acordar. 6 dias. Gabriel tocou cabeça, sentindo bandagem improvisada, costelas enfaixadas, corpo inteiro um mapa de dor. Preciso ir. Avisar. Vão tomar fazenda. Eles tentaram me matar. Tentou levantar. Pernas cederam. Caiu. Zé o pegou. Você não vai a lugar nenhum nesse estado. Mal consegue ficar de pé. Precisa recuperar força. Mas a fazenda... Eles vão... Já se passaram 6 dias. O que quer que eles planejavam já aconteceu. Mais uns dias não vão fazer diferença. E se você aparecer agora, fraco assim, vulnerável, eles vão terminar o serviço. Desta vez, com certeza. As palavras penetraram através de névoa de dor e pânico. Zé tinha razão. Gabriel estava destroçado. Mal conseguia andar. Como lutaria contra Beatriz e Vitor assim? Você precisa se curar primeiro, Zé continuou. Ficar forte, pensar claro. Aí sim volta e faz o que tem que fazer. Gabriel olhou para pescador simples que salvara sua vida. Por que tá me ajudando? Nem sabe quem sou. Zé deu de ombros. Não preciso saber. Sei que alguém tentou te matar. Sei que você estava morrendo. E sei que não vou deixar homem morrer se posso impedir. Mas que isso não importa. E assim Gabriel ficou, recuperando em casebre de pescador, longe de tudo e todos, escondido do mundo enquanto o corpo curava. Primeiras semanas foram agonia, dor constante, febre de infecção, pesadelos de queda, de Beatriz rindo, de Vitor batendo. Mas Zé cuidou, com paciência infinita, alimentando Gabriel com peixe e mandioca, trocando bandagens, fazendo chás de ervas para dor e infecção. Gradualmente, Gabriel melhorou, conseguiu sentar, depois ficar de pé, depois caminhar alguns passos. E conforme corpo curava, mente trabalhava, planejando, pensando em como lidar com situação quando estivesse forte o suficiente. Não podia simplesmente aparecer. Beatriz e Vitor diriam que estava louco, que sofreu dano cerebral da queda, ou tentariam matá-lo de novo, desta vez com mais cuidado. Precisava de prova, de evidências irrefutáveis, de momento perfeito para retornar quando o impacto seria máximo. Após 6 semanas, Gabriel estava recuperado o suficiente para aventurar-se além do casebre. Caminhou até vilarejo próximo, comprou jornal e leu notícias sobre seu próprio funeral, sobre contestação de testamento por Beatriz, sobre mudanças na fazenda e uma foto. Beatriz e Vitor em evento social na cidade. Ela de vestido caro, joias brilhantes, ele de terno, relógio de ouro no pulso, sorrindo, sem nenhum vestígio de luto. A raiva que Gabriel sentiu foi fria, não quente e explosiva, mas gelada, calculada. Tipo de raiva que planeja, não age impulsivamente. Eles mataram, roubaram e agora esbanjavam enquanto ele era dado como morto. Mas ele não estava morto. E ia voltar, no momento certo, da forma certa. Preparação. Gabriel passou próximas semanas planejando meticulosamente. Não podia errar. Teria uma chance apenas. Primeiro, documentação. Precisava provar que estava vivo. Foi a cartório em cidade pequena onde ninguém o conhecia, tirou novas fotos para documentos. Conseguiu segunda via de certidão de nascimento. Estabeleceu identidade oficial de que estava vivo. Segundo, evidências. Contatou discretamente seu Mário através de carta enviada por Zé. Quando o velho e leal capataz leu carta, chorou de alívio e alegria.
patrão estava vivo. Eles começaram correspondência secreta. Seu Mário enviando documentação de tudo que Beatriz e Vitor estavam fazendo. Vendas irregulares, gastos exorbitantes, provas do relacionamento escandaloso. Gabriel também contratou investigador particular. Descobriu mais detalhes sórdidos. Como Beatriz tinha dívidas enormes antes de casar com Augusto. Como Vitor tinha antecedente criminal por agressão em estado anterior. Como ambos tinham mentido em declarações para a polícia. Terceiro, timing. Gabriel esperou, dolorosamente. Cada dia querendo voltar, confrontar, recuperar o que era seu. Mas esperou. Esperou até que processo de testamento chegasse a ponto decisivo. Até a audiência final, onde juiz decidiria. Porque aparecer ali, naquele momento, na frente de juiz, advogados, testemunhas, seria impossível negar. Seria oficial. Irrefutável. O retorno segunda-feira, 10 da manhã. Tribunal da Comarca estava cheio. Caso tinha atraído atenção. Viúva jovem lutando por herança, rumores de relacionamento escandaloso com o empregado. Beatriz estava sentada com seus advogados. Vestido discreto hoje, interpretando viúva respeitável. Vitor ao lado dela, mão possessivamente em braço dela. Nem fingindo mais separação apropriada. Advogados de Gabriel, representando o testamento original, do outro lado. Também presentes, contador da fazenda, seu Mário, como testemunha, alguns vizinhos. Juiz entrou. Todos se levantaram. Podem sentar. Estamos aqui para a decisão final sobre contestação de testamento de Gabriel Almeida por parte de viúva de seu pai, Beatriz Moreira Almeida. Antes de dar veredito, alguém tem algo adicional a apresentar? Advogado de Beatriz começou a se levantar, mas porta do tribunal se abriu e Gabriel entrou. Impacto foi devastador. Silêncio absoluto. Bocas abertas, olhos arregalados, como se fantasma tivesse materializado. Mas não era fantasma, era Gabriel, vivo, real, mais magro, com cicatriz visível na testa, andando com leve manqueira de costelas que nunca curaram perfeitamente. Mas Gabriel. Beatriz ficou branca como papel. Literalmente toda a cor drenando de rosto. Mãos agarrando braços da cadeira. Corpo tremendo. Vitor se levantou cambaleando como se preparando para correr ou lutar, não sabendo qual. Impossível! Beatriz gritou. Você está morto! Eu vi! Quero dizer, o corpo. Você caiu! Gabriel caminhou calmamente até frente do tribunal. Olhou diretamente para ela, olhar gelado, sem emoção. Eu caí, mas não morri. Contra todas as probabilidades, sobrevivi. E passei últimos 3 meses me recuperando e descobrindo exatamente o que vocês fizeram. Senhor Almeida! O juiz estava tão chocado quanto todos. Você foi declarado morto. Declaração prematura, Excelência. Gabriel colocou pilha de documentos na mesa. Certidão de nascimento. RG renovado. Atestado médico confirmando identidade através de registros dentários e DNA. Estou muito vivo. Beatriz tentou recuperar. Gabriel, graças a Deus, pensamos que tinha morrido. Foi terrível. Onde esteve? Por que não voltou antes? Não finja, Beatriz, acabou. Gabriel virou para juiz. Excelência, vim hoje não apenas contestar tentativa dela de roubar minha herança, mas para apresentar queixa criminal contra Beatriz Moreira Almeida e Vitor Mendes, por tentativa de homicídio. Explosão de murmuração. Juiz batendo martelo. Ordem! Senhor Almeida, essas são acusações graves. E tenho provas graves. Gabriel acenou. Seu Mário se aproximou com caixa. Este é envelope que deixei com meu capataz antes de ir verificar cerca naquela noite. Detalhando que descobri relacionamento entre Beatriz e Vitor. E plano deles de me matar para ficar com fazenda. Envelope foi apresentado, datado, lacrado, aberto na frente do juiz. E esta é correspondência entre mim e seu Mário durante últimos 3 meses, documentando cada crime cometido por eles enquanto me pensavam morto. Venda ilegal de gado de minha propriedade, desvio de fundos, destruição deliberada de operação da fazenda para lucro pessoal,
Documentos após documentos, fotografias, registros bancários, tudo meticulosamente organizado. E isto, Gabriel salvou melhor para último. É laudo de perícia que encomendei do local da suposta queda, mostrando que pegadas não correspondem apenas a minhas. Há pegadas de 2 outras pessoas. E marcas de arrasto. Consistente não com acidente, mas com o corpo sendo carregado e jogado. Beatriz estava de pé agora, gritando. Mentiras! Tudo mentira! Ele caiu! Foi acidente! Então por quê? Gabriel rugiu, voz quebrando finalmente controle gelado. Você e Vitor estavam lá naquela noite? Por que mentiram para a polícia dizendo que eu fui sozinho? Por que começaram relação aberta dias após meu funeral? Por que começaram a vender minha fazenda como se fosse lojas de quinquilharia? Vitor tentou sair. 2 policiais que Gabriel tinha avisado previamente estavam nas portas. Bloquearam saída. Você não pode provar nada, Vitor gritou. Mesmo se estávamos lá, não prova que fizemos algo. Não? Gabriel sorriu, sorriso sem humor. Tenho depoimento de Ribeirinho que me salvou, descrevendo meus ferimentos. Ferimentos consistentes com golpe na cabeça por objeto contuso, não com queda. Tenho registro médico de hospital onde fui tratado secretamente. E tenho isso. Ele colocou o pequeno gravador na mesa. Consegui isto há 2 semanas. Gravação de vocês 2, conversando, achando que estavam sozinhos. Quer ouvir? Apertou o play. Vozes de Beatriz e Vitor. Ainda não acredito que funcionou. Eu disse, queda daquela altura, ninguém sobrevive. Só espero que corpo nunca apareça. Seria incômodo. Mesmo que apareça, já vendemos metade. Pegamos dinheiro. Podemos sumir se precisar. Gabriel desligou. Querem que continue? Tenho 20 minutos de conversa onde vocês discutem crime, em detalhes. A queda. O silêncio no tribunal era absoluto. Cada pessoa processando o que acabara de ouvir. Vozes de Beatriz e Vitor, em suas próprias palavras confessando, não explicitamente dizendo, nós matamos. Eram espertos demais para isso, mas implicando suficientemente que não havia dúvida. Beatriz desmoronou na cadeira, rosto nas mãos, mas não chorava. Apenas ficou imóvel, em choque. Vitor ainda tentava lutar. Isso foi gravado ilegalmente. Não pode ser usado. Foi manipulado, editado. Tenho o original lacrado com carimbo de cartório. Gabriel disse calmamente. E perícia pode verificar a autenticidade. Mas não importa. Mesmo sem gravação, tenho suficiente evidência circunstancial. Vocês 2 me deram como morto e imediatamente começaram relacionamento público. Começaram a vender minha propriedade. Gastaram centenas de milhares. E estavam presentes na cena do acidente, mas mentiram sobre isso. Júri vai adorar conectar os pontos. O juiz bateu o martelo, recuperando compostura. Isto está claramente além de questão civil de testamento. Isto é criminal, virou para os policiais. Prendam os 2. Acusações de tentativa de homicídio, fraude, apropriação indébita. Promotoria vai decidir formalmente. Policiais se aproximaram. Vitor resistiu, empurrando um. Erro grave. Mais 2 policiais apareceram, imobilizando-o, algemando. Beatriz não resistiu. Apenas levantou lentamente quando o policial tocou seu braço. Olhou para Gabriel uma última vez. Não havia desculpas nos olhos dela. Apenas ódio puro. Ódio de quem foi pega. De quem perdeu. Você devia ter morrido. Ela disse com voz baixa, mas clara. Não arrependimento. Raiva por plano ter falhou. Mas não morri. E agora vocês vão pagar por tudo. Nunca vão provar que foi tentativa de homicídio. No máximo conseguem fraude. Cumprimos alguns anos, saímos e ainda temos dinheiro escondido. Você acha que foi esperto, mas a gente se preparou. Contas offshore. Dinheiro em nome de terceiros. Você não vai recuperar tudo. Gabriel sorriu. Sorriso frio, calculado. Acha mesmo que não pensei nisso? Enquanto vocês gastavam meu dinheiro em carros e viagens, contratei melhores investigadores financeiros do país. Rastreamos cada centavo, cada conta, cada transferência. E já entramos com processo de recuperação de bens.
Vão sair da prisão sem nada. Como chegaram em minha vida? Absolutamente nada. Foi Beatriz quem finalmente quebrou. Começou a rir. Riso histérico, alto, descontrolado. Anos eu aguentei Augusto. Homem velho, chato, obcecado com sua fazenda. Fingi amor, fingi interesse, fingi tudo, porque sabia que quando morresse ficaria rica. E então ele deixa tudo para você, para filho mimado que nunca trabalhou dia na vida. Nunca trabalhei? Gabriel deu passo em direção a ela. Eu acordava às 5 da manhã. Estava nos pastos, nos currais, nos cafezais. Sujava mãos, quebrava costelas, sangrava com essa terra. Enquanto você dormia até meio-dia em lençóis de seda que meu pai pagou. E eu merecia depois de anos fingindo. Mas não, ficou tudo para você. Então sim, planejei. Com Vitor, homem de verdade que sabia o que eu valia, e quase deu certo. Você deveria ter morrido. Policiais a puxaram, ainda gritando, ainda descontrolada. Vitor ia atrás, silencioso agora, sabendo que tudo estava perdido. As portas do tribunal se fecharam atrás deles, e Gabriel finalmente sentiu pernas fraquejarem. Adrenaline que o sustentara durante confrontação drenando. Seu Mário o pegou, sustentando. Acabou, patrão. Acabou. Acabou. Gabriel repetiu. Mas não sentia vitória. Sentia vazio. Exaustão profunda. Alívio, mas também tristeza por ter sido necessário chegar até ali. Consequências legais. Processo criminal contra Beatriz e Vitor foi rápido pelos padrões brasileiros. Promotoria tinha evidências demais. E quando investigaram mais, encontraram ainda mais. Descobriram que Beatriz tinha dívidas significativas de jogo antes de conhecer Augusto. Que mentira sobre educação e família em documentos de casamento. Que tinha histórico de se aproximar de homens mais velhos e ricos. Vitor, investigado mais profundamente, revelou passado ainda mais sombrio. Antecedente criminal por agressão, como Gabriel descobrira. Mas também investigado em outra fazenda por desaparecimento de dinheiro. Nunca provado, mas suficiente para padrão. E quando ofereceram acordo para Vitor, pena reduzida se testemunhasse contra Beatriz, ele aceitou imediatamente, sem hesitação, sem lealdade. No depoimento, descreveu tudo. Como Beatriz o seduziu deliberadamente. Como ela plantou ideia de matar Gabriel. Como planejaram por semanas. Como executaram. Foi tudo ela, ele insistia. Eu só segui ordens. Ela me manipulou. Covarde até o fim. Beatriz, confrontada com o testemunho de Vitor, tentou virar também, dizendo que Vitor era manipulador, que ela estava apaixonada e cega, que ele controlava tudo. Mas promotoria não caiu em manipulações. Apresentou tudo. E júri, ouvindo evidências, vendo gravações, vendo comportamento após crime, decidiu. Beatriz, 15 anos por tentativa de homicídio qualificado, fraude e apropriação indébita. Vitor, 12 anos pelas mesmas acusações, reduzido por cooperação. Não era prisão perpétua, mas era justiça. Sairiam mais velhos, marcados, sem dinheiro, sem reputação. Vidas destruídas como tentaram destruir a de Gabriel. Reconstrução. Gabriel voltou para a fazenda Diamante Negro um dia após o julgamento, dirigindo sozinho pela estrada que conhecia desde criança, passando pelo local onde quase morreu. Parou ali, saiu da caminhonete, olhou para o desfiladeiro onde Beatriz e Vitor o jogaram. E pela primeira vez desde que tudo começou, chorou. Não de tristeza, mas de liberação, de alívio por estar vivo, de gratidão por segunda chance, de dor por traição de pessoas que deveria poder confiar. Deixou lágrimas caírem. E quando terminaram, respirou fundo, ar limpo do cerrado, cheiro de terra e capim, e seguiu em frente. A fazenda estava em estado deplorável. Pior que Gabriel imaginava. 3 meses de negligência e exploração predatória tinham causado dano que levaria anos para reparar completamente. Gado de elite vendido. Permaneciam apenas animais medianos. Equipamentos quebrados ou vendidos.
trabalhadores leais demitidos. Restavam apenas alguns não qualificados, pastagens degradadas, cafezais sem manutenção adequada. E a casa? A sede que Gabriel amava, onde crescera, agora cheia de memórias ruins. Quarto onde Beatriz e Vitor planejaram sua morte. Sala onde celebraram seu funeral, hipocritamente. Primeira coisa que Gabriel fez foi limpeza física e espiritual. Contratou empresa para limpar casa de cima a baixo. Trocou móveis de quartos contaminados, queimou roupas que Beatriz deixara e chamou padre local. Homem não era particularmente religioso, mas sentiu necessidade de ritual, de bênção, de reconsagração daquele espaço. Padre veio, rezou, aspergiu água benta. E Gabriel sentiu, talvez placebo, mas sentiu, que casa começava a se curar. Depois veio reconstrução prática. Gabriel usou cada centavo que recuperara de Beatriz e Vitor. Não era tudo. Parte estava realmente perdida em gastos impossíveis de recuperar, mas era substancial. E investiu de volta na fazenda. Primeiro, trabalhadores. Seu Mário foi restaurado a capataz principal com um aumento generoso. Gabriel rastreou trabalhadores demitidos por Beatriz e Vitor, oferecendo-lhes seus empregos de volta. Maioria aceitou. Alguns não. Mágoa de ter sido descartados era profunda. Gabriel entendeu. Trouxe também gente nova. Jovens com educação em agronomia e veterinária. Modernização com conhecimento técnico, mas mantendo sabedoria tradicional de homens como seu Mário. Segundo, gado. Reconstruir rebanho de elite levaria anos, mas Gabriel começou comprando matrizes de boa genética. Não tão excepcionais quanto as que tinha, mas sólidas. E pacientemente começou o programa de melhoramento de novo. Terceiro, terra. Recuperação de pastagens. Rotação adequada. Reintrodução de práticas sustentáveis que Beatriz e Vitor abandonaram por ganância de curto prazo. E café. Seus cafezais que tinham sido negligenciados. Gabriel trouxe especialistas, avaliou o dano e começou recuperação. Alguns pés estavam perdidos, mas muitos podiam ser salvos com cuidado adequado. Era trabalho de anos, década talvez. Mas Gabriel tinha tempo. Tinha segunda chance de vida e estava determinado a honrá-la. Visitas inesperadas. 4 meses após retorno, Gabriel recebeu visita, o pescador que salvara sua vida. O velho chegou timidamente, quase querendo desistir ao ver tamanho da fazenda, opulência relativa da casa-sede. Mas Gabriel o viu da varanda. Correu até ele. Zé, que surpresa boa! Oi, moço. Eu vi no jornal. Sobre julgamento, sobre você recuperar fazenda. Pensei em vir ver se estava bem. Estou, graças a você. Se não fosse por você, nada disso teria acontecido. Eu estaria morto de verdade. Fiz o que qualquer pessoa decente faria. Não, fez muito mais. E nunca vou esquecer. Nunca vou conseguir pagar. Não precisa pagar nada. Preciso sim, pelo menos tentar. Gabriel fez gesto abrangente. Essa fazenda aqui, metade é sua se quiser. Sócio, parceiro, o que preferir. Zé riu. Moço, eu sou pescador. Não sei nada de gado ou café. Então fica na casa de hóspedes. Pesca no rio que passa pela propriedade. É mesmo o rio onde me encontrou, mais para cima. Vive em paz, sem preocupação. Pelo tempo que quiser. Para sempre se quiser. Zé olhou para Gabriel com olhos marejados. Você tá falando sério? Nunca falei tão sério na vida. E Zé aceitou. Mudou-se para a casa de hóspedes. Estrutura simples, mas confortável perto do rio. E tornou-se parte da fazenda. Não trabalhando obrigatoriamente, mas ajudando quando queria. Pescando, contando histórias para trabalhadores mais jovens, sendo presença calma e sábia. Gabriel também recebeu visita de vizinhos, pedindo desculpas por não terem visto sinais, por terem aceitado versão de Beatriz tão facilmente. Ela era convincente, Gabriel admitia. Atriz perfeita, não culpo vocês. Mas alguns ele culpava, silenciosamente.
Aqueles que viram o comportamento escandaloso dela com Vitor e não disseram nada, que assistiram fazenda ser saqueada e apenas murmuraram em privado. Covardia passiva era quase tão ruim quanto cumplicidade ativa. Mas Gabriel não era de guardar rancor que não servia a propósito. Aceitou desculpas, reestabeleceu relações cordiais, porque viver em comunidade rural significava precisar de vizinhos e eles precisarem de você. 1 ano depois, Gabriel estava na varanda ao amanhecer, hora favorita dele, sempre fora, tomando café e olhando fazenda quando seu Mário se aproximou. Patrão, tem alguém no portão. Moça, diz que quer falar com o senhor. Sobre o quê? Não disse, mas parece nervosa. Curioso, Gabriel foi até portão. Mulher jovem, talvez 25 anos, esperava. Bonita de forma simples, roupas modestas, mãos entrelaçadas nervosamente. Bom dia, posso ajudar? Senhor Almeida? Gabriel Almeida? Sim, meu nome é Carolina. Carolina Mendes. Mendes. Sobrenome de Vitor. Gabriel sentiu tensão. Sou irmã do Vitor. Mais nova. Muito mais nova. Ele saiu de casa quando eu tinha 10 anos. Não tínhamos contato. O que quer? Vim pedir desculpas pelo que ele fez. Sei que não posso pagar por crimes dele. Sei que não vai mudar nada. Mas quando soube da história toda do que ele tentou fazer, fiquei com vergonha de carregar mesmo o sobrenome. Gabriel olhou para ela. Via sinceridade. E viu algo mais. Ela se parecia com Vitor fisicamente, mas não tinha frieza nos olhos. Tinha calor, humanidade. Você não é responsável por seu irmão. Cada pessoa responde por seus próprios atos. Eu sei, mas mesmo assim, sinto que precisava dizer. Meus pais morreram sem saber o que ele virou. Acho que é bênção. Teria destruído eles. Carolina, você não precisa carregar essa culpa. Seu irmão fez escolhas. Você não tem nada a ver com isso. Obrigada por dizer isso. Ela hesitou. E pode parecer estranho depois de tudo, mas estou procurando emprego. Sou veterinária, recém-formada. Se por acaso tivesse vaga aqui, mas entendo completamente se não quiser nada associado ao nome Mendes perto da fazenda. Gabriel deveria dizer não. Seria mais fácil, mais seguro. Não ter nada ligado a Vitor por perto. Mas olhou para Carolina e viu apenas jovem tentando viver própria vida. Não definida por crimes de irmão. Tentando construir algo bom apesar de carregar nome manchado. Acontece que preciso de veterinária. A que tínhamos aposentou mês passado. Trabalho é duro. Horas longas. Salário é bom, mas não vai ficar rica. Olhos dela se iluminaram. Está me oferecendo emprego? Sob condição. Você não é seu irmão. Você é você mesma. Aqui vai ser julgada por seu próprio caráter e trabalho. Nada mais. Consegue lidar com isso? Sim! Deus, sim! Obrigada! E assim Carolina Mendes se tornou parte da Fazenda Diamante Negro, provando ao longo de meses ser excelente veterinária, dedicada, talentosa e genuinamente boa pessoa. Gabriel às vezes pensava na ironia. Vitor tentou destruí-lo. Mas irmã de Vitor estava ajudando a reconstruir, como se o universo estivesse equilibrando contas. Cartas da prisão. Gabriel recebeu 3 cartas de Beatriz ao longo do ano. Primeira veio 2 meses após condenação. Longa, detalhada, pedindo perdão, dizendo que estava arrependida, que prisão a mudou, que via erros de seus caminhos, implorando clemência, dizendo que se Gabriel retirasse acusações, pena poderia ser reduzida. Gabriel leu uma vez e jogou no lixo. Não respondeu. Segunda carta veio 4 meses depois. Mais curta, mais amarga, culpando Gabriel por inflexibilidade, dizendo que ele também tinha culpa por fazer ela se sentir negligenciada, que Augusto a enganou sobre herança. Racionalizações. Gabriel leu, riu sem humor, jogou fora, não respondeu. Terceira carta veio no aniversário de 1 ano da tentativa de homicídio, diferente das outras. Apenas 3 linhas. Odeio você. Odeio cada respiração que você toma enquanto eu apodreço aqui.
E se algum dia sair, vou terminar o que comecei. Ameaça direta. Gabriel a levou para a polícia. Foi adicionada ao arquivo dela, garantindo que nunca teria liberdade condicional cedo. E ele finalmente respondeu. Não por carta, mas através de advogado enviando mensagem oficial. Não me escreva novamente. Não tenho nada a dizer a você. Você está morta para mim como tentou me fazer estar morto para o mundo. Aproveite os próximos 15 anos refletindo sobre consequências de suas escolhas. Não houve quarta carta. Cura e renovação. 2 anos após retorno, Gabriel estava em pé no mesmo lugar onde Beatriz e Vitor tentaram matá-lo. Mas agora não era à noite, era meio-dia ensolarado. E não estava sozinho. Toda a equipe da fazenda estava lá. 23 trabalhadores. Carolina, seu Mário, Zé. Por que trouxe a gente aqui, patrão? Um dos peões perguntou. Gabriel olhou para desfiladeiro, para lugar onde quase perdeu tudo. Trouxe porque quero que vejam. Este lugar quase foi fim da fazenda Diamante Negro. Quase foi onde tudo morreu. Mas não foi. E nunca mais vai ser associado com morte, com traição, com maldade. Ele gesticulou. Caminhão grande apareceu carregando mudas de árvores, centenas delas. Vamos plantar aqui, ipês, jatobás, pequizeiros, vamos fazer floresta. Vamos transformar lugar de quase morte em lugar de vida. E cada um de vocês vai plantar árvore, sua marca, seu legado, provando que bem sempre vence mal, que vida sempre vence morte. E plantaram, um por um, cavando buracos, colocando mudas, regando, cada pessoa deixando algo vivo no lugar que tinha sido palco de algo tão ruim. Quando terminaram, Gabriel plantou última muda, ipê amarelo, árvore que floresce com flores douradas, símbolo de renovação. Esta fazenda quase morreu, mas não morreu, está viva, mais forte que nunca, e vai continuar viva, por gerações, porque estamos construindo não só propriedade, mas comunidade, família, legado, aplausos. Alguns chorando, momento de catarse coletiva. E Gabriel sentiu, pela primeira vez desde a tentativa de homicídio, algo que pensara que nunca sentiria novamente. Epílogo. Paz. 5 anos depois. Gabriel tinha 33 anos, sentado na mesma varanda onde pai sentava, onde ele próprio crescera sentando. Mas agora com perspectiva que só sobreviver morte pode dar. A fazenda Diamante Negro estava recuperada, completamente. Rebanho era novamente elite. Café ganhando prêmios de novo. Financeiramente sólida. Mas mais importante, era comunidade. Trabalhadores não eram apenas empregados, eram família. Tratados com dignidade. Pagos justamente, com participação nos lucros, com voz em decisões. Carolina tinha se tornado não apenas veterinária principal, mas também amiga próxima. Nada romântico. Para ambos a diferença de nome, Mendes sempre seria barreira invisível, mas respeito profundo e camaradagem. Seu Mário tinha finalmente aposentado no ano anterior, mas visitava diariamente. Não conseguia ficar longe da terra que amava. Zé pescava serenamente no rio, vivendo anos dourados em paz que nunca tivera antes. E Gabriel tinha encontrado alguém. Júlia, agrônoma que conhecera em conferência, que amava a terra tanto quanto ele, que entendia que fazenda não era apenas negócio, mas estilo de vida, que olhava para ele não com pena de quem sobreviveu trauma, mas com admiração de quem venceu. Casariam em 6 meses, na fazenda, sob ipês que Gabriel plantara no local da quase morte, flores amarelas caindo como bênção. Beatriz cumpria 7º ano de sentença, Vitor o 5º. Ambos teriam chance de liberdade condicional eventualmente. Gabriel não se importava mais. Eles não tinham poder sobre ele. Eram passado. E passado fica onde deve ficar, para trás. Ele olhou para cafezal dourado sob sol da tarde, para gado pastando tranquilamente, para trabalhadores terminando o dia, para a terra que amava e que quase perdeu, e pensou: ambição mata, mas não matou, traição fere,
mas não destruiu, porque raízes verdadeiras, de amor pela terra, de propósito maior que ganância, de comunidade sobre individualismo, essas raízes são profundas demais para serem arrancadas. Beatriz e Vitor acharam que poderiam roubar tudo. Acharam que dinheiro era o que importava, que propriedade era o que definia a fazenda. Mas estavam errados. Fazenda não era hectares de terra ou cabeças de gado. Era alma, era propósito, era legado de gerações construindo algo maior que si mesmas. E isso, Gabriel percebeu sorrindo, isso ninguém nunca poderia roubar. Porque não estava em documentos ou contas bancárias, estava em coração, em compromisso, em amor por algo maior. A terra não aceita sangue de inocente, dizia o ditado. E talvez fosse verdade, porque Gabriel sobreviveu, voltou, recuperou e transformou tentativa de assassinato em renascimento. Ambição de sangue encontrou justiça de ferro e perdeu, como sempre deveria ser. É fim.